Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o psicanalista Charles Leng, ele que é doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, professor no Instituto de Psicologia e no programa de mestrado em Psicologia da UFAL, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de um assunto espinhoso, questão da depressão, uma doença que cresceu 18% nos últimos 10 anos. Por que isso se dá, doutor? Bom, gostaria de iniciar saudando a quem nos está assistindo. Bom, essa é uma grande pergunta, né? E essa pergunta ela tem muitas respostas, né? Então, tentar dar algumas respostas e ajudar a pensar o que está acontecendo. Por um lado, a gente tem uma mudança nos sistemas de diagnóstico, né? Então, certas coisas que em outra época eram tratadas como tristeza, como luto, como mal-estar, hoje elas facilmente se transformam numa queixa endereçada à medicina, à psiquiatria, e uma queixa que pede uma solução rápida, eficaz, né? E como a gente está num contexto neoliberal em que o mercado está sempre cooptando problemas para vender as soluções, a tristeza humana, esse mal-estar de vivermos juntos com os outros, ele também se tornou um produto. Antigamente se falava até do desgosto, morreu de desgosto, uma série de nomes. Ou a pessoa poderia perder um ente querido e chorar, se desesperar no velório, né? Então, hoje não, hoje se dá um medicamento para acalmar, para relaxar, né? Então, a gente teve uma mudança nisso, mas não dá para reduzir totalmente a isso, a mudança nos sistemas de diagnóstico, a criação de novos produtos, não é apenas isso. A gente tem hoje um contexto em que a biologia ela se tornou a grande ciência explicativa, né? Então, a maior parte das explicações que a gente tem hoje para os fenômenos humanos estão assentados em explicações biológicas. Então, hoje nós não nos sentimos mais sujeitos políticos, nós nos sentimos sujeitos biológicos. Tudo que nós somos é produzido por um cérebro e esse cérebro não está funcionando bem, há uma baixa de serotonina e isso explica a infelicidade, a ansiedade, tudo isso. Então, essa mudança na base da ciência. Por outro lado, há um esvaziamento na esfera política, né? Nós não sentimos mais sujeitos políticos, ou seja, cada um abre seu computador, seu Facebook, curte e vai dormir, acha que participou socialmente. Então, nós não temos mais essa sensação de estarmos com os outros, estarmos juntos, mas que nós somos um sujeito biológico, somos um cérebro, e esse cérebro não está funcionando bem, e esse cérebro precisa ser tratado, né? Então, a depressão aparece como um problema de cérebro, né? Mas sempre existiu depressão? Não. A depressão é um termo técnico, moderno, para uma série de estados de alma, estados de espírito, que em outras épocas não eram tratados como patológicos, né? Mas que na nossa época passaram a ser tratados. Mas os sintomas, exemplo, para pegar um sintoma mais geral, uma pessoa que dormia demais, não tinha estímulo de fazer alguma coisa, isso daí 1000 anos atrás, ela já tinha depressão, mesmo que não diagnosticado nesse sentido. Você tem que entender que o diagnóstico ele é parte de uma ciência, né? E essa ciência ela existe há 300 anos. Então, a gente não pode retrospectivamente aplicar diagnósticos da nossa época para o passado, né? Porque havia todo um contexto cultural. Então, digamos, a pessoa que dormia demais, tinha desânimo e tal, ela sofria, não era um sofrimento, era um pecado. Era um pecado. O pecado da preguiça, né? Então, a gente diria uma pessoa preguiçosa e isso era endereçado a uma instância religiosa, havia uma ordem religiosa que ia cuidar disso, ia tratar disso, ia prescrever algumas coisas, né? Então, digamos assim, era mais um problema moral, religioso, do que um problema científico médico. Hoje você vê, a gente está numa sociedade da performance, você não pode chamar o sujeito, dizer que ele é um preguiçoso. Você vai dizer que ele é uma pessoa doente, que ela tem
uma incapacidade de desenvolver projetos, então você vai ter que, de alguma maneira, potencializar as competências dessa pessoa para que ela desenvolva certas atividades, né? Então, isso pode ser através de medicamentos, de exercícios, é um outro contexto. Quando se pensa na depressão, muitas vezes há imprecisões, eu acho que até naturais, com termos. Exemplo, qual a diferença entre melancolia, tristeza e depressão? Bom, vamos começar pela tristeza. A tristeza é um estado de espírito, né? Um estado de humor, faz parte de todas as culturas, né? Ser triste ou não ser triste, isso pode ser algo esperado ou pode ser algo proscrito. Quer dizer, a tristeza é um estado de alma universal, um estado de alma de todos os seres humanos. Qualquer ser humano vai Sim, passar. Há momentos que é ótimo ficar triste, conseguir ficar triste, né? Agora, tecnicamente, a gente vai falar assim, bom, vamos imaginar uma linha que no meio está a depressão. Então, vamos pegar um estado mais extremo da depressão, que é isso que se chama de depressão melancólica ou depressão maior, né? Que é um estado muito mais grave, a pessoa pode até chegar ao suicídio, né? Que é propriamente a doença. E vamos imaginar nessa linha que existe um lado à direita, que é o que se chama de distimia. Então, o que é muito comum hoje são distimias, ou seja, são depressões leves, são estados crônicos. Para um diagnóstico de distimia, você tem que observar isso pelo menos 2 anos. Né? Não é que você teve algum problema na sua vida e tal, você ficou triste que deprimiu. Não. Tem que haver um diagnóstico, uma observação de no mínimo 2 anos. Então, o distímico, a pessoa portadora de uma distimia, é uma pessoa que tem dificuldade de realizar projetos, uma pessoa que tem dificuldade em planejar o futuro, é uma pessoa que, para ela fazer as coisas no dia a dia, é tudo muito difícil, complicado, para pagar as contas ela atrasa, para chegar nos compromissos ela não consegue ir, ou se vai ela atrasa, ela fica postergando a realização de um trabalho e deixa para o último momento, e no último momento ela fica muito ansiosa e faz o trabalho de qualquer jeito, ou não faz o trabalho, né? Situações assim de pessoas que tem que cumprir alguma coisa dentro de prazos, elas ficam tão ansiosas, tão angustiadas com o prazo, que não conseguem fazer o trabalho, e na hora de entregar o trabalho, elas simplesmente não aparecem e somem, né? Então, vamos pensar isso como um estado mais crônico, mais 2 anos, né? Então, isso é a distimia. Os psiquiatras, a partir do ano década de 80, 83, 84, eles começaram a se preocupar muito com isso, né? Que tem os 2 lados, né? Tem o lado mercadológico, que essa preocupação ela também tem incentivo de empresas, mas também tem o lado clínico, o lado médico, de entender que a distimia é uma coisa proliferada na sociedade, né? E que muitas coisas que não estavam sendo entendidas como dificuldades da pessoa, de fato são dificuldades da pessoa, e isso pode ser tratado ou com psicoterapia ou com alguns medicamentos. Então, isso ajuda a situar a gente assim, a depressão no meio, melancolia, depressão maior de outro e a distimia, né? A depressão também, ela é alguma coisa própria de um quadro que hoje está muito em moda, que se chama transtorno bipolar, né? Então, qualquer coisa se diagnostica transtorno bipolar, né? Então, há um lado, que é humor elevado, elevadíssimo, não é uma pessoa de bom humor, é uma pessoa elevadíssimo de humor, que é o estado de mania, né? Então, a pessoa começa a comprar compulsivamente, gastar o que não tem, dar festas, contrair dívidas, prestações. Parece que a pessoa está super bem, mas é um estado muito superficial. A pessoa não consegue aprofundar, ela fala muito, ri, quer entrar em contato com todo mundo, que é a mania, né? E do outro lado a gente tem o humor depressivo, né? Que a pessoa está lá embaixo, ela não consegue pensar direito, o futuro aparece muito negro, não consegue sair de casa,
não consegue dormir, fica andando de um lado para o outro, não toma banho, não troca de roupa, não se relaciona, né? Então, é uma coisa que afeta principalmente o humor, é um estado de humor, esse humor vai oscilar entre a mania e a depressão, e a afetividade, né? Explica um pouquinho melhor a questão da melancolia. Ela eu percebi, a depressão melancólica, ela é Isso. um tipo de depressão? É o estado mais grave da depressão, né? Porque, como eu te disse, existem sintomas depressivos e existe a doença depressiva, né? Então, a doença depressiva, ela na sua forma mais grave, ela é a depressão melancólica ou a depressão maior. E na sua forma mais branda é a distimia, né? A gente está falando da depressão como doença. Então, uma depressão melancólica, uma depressão grave, a pessoa ela está tão mal, que às vezes ela não consegue nem se suicidar, de tão mal que ela está, né? Então, os clínicos, eles sempre têm essa preocupação nesses casos, porque são casos que uma pequena melhora, a pessoa pode se suicidar, né? Então, tem sempre que se prestar atenção nisso. Não é que a pessoa começa um tratamento e o tratamento não funcionou, daí a pessoa se mata. Não, é o contrário. A pessoa estava tão mal que ela não conseguia fazer nada. Não tinha energia para fazer. Exato. Então, é uma preocupação em geral dos clínicos com esse caso. Então, isso a gente chama de uma depressão maior, uma depressão melancólica. Onde é que deve estar uma sociedade que pelo menos aponta nesses dados, por uma questão mercadológica, por uma questão cultural, para um crescimento, e alguns estudos mostram que a curva ainda é ascendente, né? Ainda continua um crescimento da depressão. Qual a posição dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras nesta sociedade que apresenta esse tipo de índice? Olha, como eu te coloquei, a gente tem de distinguir a depressão como uma doença, como um problema psíquico grave, dos sintomas de depressão, né? Porque a gente tem muita coisa disseminada por aí que não é depressão, são sintomas depressivos, são sintomas secundários de outras coisas. Aí, nesse caso, os profissionais servem para esclarecer. Primeiro é o diagnóstico, né? Porque a coisa assim, a pessoa fim de semana, ou todos os fins de semana, começa a beber na sexta-feira à noite e para de beber no domingo à noite. Daí, segunda-feira de manhã, ela está com uma ressaca moral, está mal e tal, está dizendo, eu estou deprimido. Não, isso são sintomas secundários, são efeitos de um excesso no fim de semana. Ou a pessoa tem um problema, ela perdeu o emprego, ou perdeu um familiar, ou tem alguma coisa que ela não consegue resolver, um casamento, um relacionamento. Então a pessoa fica muito triste, fica mal, ela diz, não, estou deprimido. Não, isso são sintomas depressivos, são sintomas secundários. E os sintomas depressivos, eles podem ser sintomas, inclusive, de outras doenças, né? Por exemplo, câncer. Sintomas depressivos podem ser sintomas tão vinculados ao câncer, porque há toda uma modificação no organismo, há toda uma série de intervenções que são feitas no organismo, isso redunda numa depressão. Outra coisa que não é incomum, né? Te dar um exemplo assim clínico, a pessoa está fazendo um tratamento psicoterápico, um tratamento psiquiátrico com medicação, porque ela tem sintomas de depressão e o diagnóstico não foi feito muito preciso. E é tomado como um problema psi, né? Agora, se esse paciente tivesse procurado um endocrinologista, né, se teria chegado a um diagnóstico que essa pessoa está com um Hashimoto, que é uma síndrome que tem a ver com problema na tireoide, né? Que um dos sintomas principais é o cansaço, a fadiga e a depressão. Então, essa depressão aqui ela tem a ver com problema de tireoide. É um problema físico, químico? Não, é um problema orgânico, né? Outra coisa assim que está aparecendo, né? Depressões vinculadas à ausência que eles chamam de vitamina D, que é um hormônio, né? Então, uma surpresa, assim, uma das cidades que mais tem pessoas com deficiência de vitamina D é Recife, que é uma cidade ensolarada. Então, você vê, as pessoas têm medo de contrair câncer por causa do sol e usam protetores e não estão recebendo o sol necessário, não, né?
E a depressão é um dos sintomas disso. Né? Então, a pessoa ela não está com um transtorno psiquiátrico ou psíquico, é alguma coisa da esfera orgânica, só que, assim, de roldão, tudo é diagnosticado como depressão e a impressão que a gente tem é que a gente está numa sociedade depressiva. Né? Vou te dar um outro tipo de casos. Aqui no Nordeste não é tão visível, mas é visível mais nos Estados do Sul, que é a chamada depressão sazonal, que são depressões que começam a ocorrer no início do inverno e se agravam no decorrer do inverno, porque tem a ver, as pessoas, por causa do frio, dias de chuva, as pessoas pegam menos sol, as pessoas ficam mais em casa, elas ficam mais introspectivas. Né? Então não é uma doença psíquica, anímica, é uma depressão sazonal. Né? Se você pegar revistas de grande circulação, a partir do mês de maio, de junho, geralmente tem matéria sobre a depressão. Então, dá um exemplo assim, alguns anos atrás, teve uma grande matéria com o padre Marcelo Rossi, né? Porque o padre Marcelo Rossi, ele fez um pacto com Deus, por uma questão pessoal dele lá, tal, ele achou que essa relação dele com Deus iria resolver o problema, e ele achou que não tinha resolvido o problema, e ficou muito mal. Então, a matéria de revista era que o padre Marcelo estava com depressão e que a fé não curava a depressão. Então, o final da matéria é que se confiar apenas na fé, isso pode levar ao suicídio, mas que a depressão ela tem que ser diagnosticada por um médico e ela tem que ser medicalizada, tem que tomar um medicamento. Bom, mas é uma matéria de grande divulgação numa época em que, em grande número de estados do Brasil, as pessoas estão com uma depressão sazonal, que é normal. Né? Então, a impressão que se dá assim, em certos momentos é que todo mundo está depressivo, que todo mundo está deprimido, que é uma grande patologia, e epidemiologicamente, às vezes, se reflete em certos índices, né? Um aumento de 10%, 18%, mas, de fato, não dá para afirmar isso categoricamente. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o professor Charles Leng. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.